tá? Bom, pessoal, amostras, tá? Amostras eu vou até fazer um parente dentro de amostras. Nós vamos ver aqui que para você realmente ter certeza que a sua base de dados está limpa, livre de problemas, nós temos que entender o que são amostras, tá? Então vou abrir aqui para vocês um arquivo para a gente ver direitinho o que são essas amostras, tá bom? Amostras e populações, né, pessoal? Tá? Nós vamos tentar entender de uma forma bastante tranquila, que é para você nunca mais errar essa questão de como se coletar, como limpar uma base de dados, né, como você tirar outliers, como você entender de uma vez por todas o que são amostras e população. Bom, pessoal, população é um grupo enorme, né, de coisas, pessoas, bom, de dados que você acredita, parte do princípio que tem muita coisa em comum, né? Você parte desse princípio. Então você, dentro de uma população, você tem grupos ali, subgrupos, né, que podem não ser tão comuns assim quanto você pensava. E aí você precisa analisar isso de forma mais pontual. Mas vamos analisar aqui, né, pessoal? Esta questão aqui, né? Tá? Vamos analisar este círculo aqui, né? Veja que aqui nós temos aqui o Pac-Man, né? Eu gosto de lembrar do Pac-Man, os mais velhinhos, as mais velhinhas vão lembrar do Pac-Man aqui, né, pessoal? Tem aqui o homem sorrindo aqui, o smiling aqui. Tem vários Pac-Mans, né, espalhados aqui dentro desta população escolhida, né, pessoal? Tá? Temos estrelas, temos triângulos. Bom, pessoal, mas todos eles aqui são azulzinhos, né? Então, existe ali uma certa, né, vamos dizer, certos dados em comum entre essas figuras. Mas temos aqui uma totalmente, né, pessoal, diferente aqui, ó, tá? Invertido. Bom, o que isso quer dizer exatamente, pessoal? Quer dizer que simplesmente este dado da sua base de dados pode ser um erro, né? E se você insistir em deixar esse erro na sua base de dados, pessoal? Bom, ele vai afetar a sua média, vai afetar ali suas medidas de tendência central, vai afetar inclusive seu desvio padrão, vai afetar um monte de cálculos, pessoal. Tá? E a pergunta que fica, será que esse dado que está completamente fora ali de toda a situação, vale realmente a pena ele impactar em todos os cálculos que eu vou fazer? É a pergunta importante que você deve fazer. Se você disser que sim, que vale a pena, ele tem que ficar ali, ok, você vai ter que aceitar, né? Você vai ter alterações importantes nos seus dados, inclusive em média, né? Inclusive em desvio padrão, você vai ter problemas ali, tá? Mas se você decidir que esse dado realmente não é importante, que ele não faz parte, como é o caso aqui desse aqui, né? Deste dado, ele é totalmente fora, né, da situação, ele nem é azul, ele é muito grande, né, para fazer parte dos dados, ele é amarelo, né, ele não é azul, é amarelo, tá rindo, né, para cima, é uma amostra também só, né, então eu acredito, recomendo, né, dentro de estatística, que você exclua essa amostra, sem o menor dó, né, pessoal, sem muito problema. Daí você vai perguntar por quê? Bom, este dado, pessoal, né, não está refletindo nem um pouco, mas nem subgrupos, ele só é uma amostra, né? Então você poderia sim tranquilamente remover ele da sua base de dados, tá? Então eu faço isso. Isso é você limpar a sua base de dados, tá? Isso é você depurar a sua base de dados. É você realmente excluir, né, esse dado, tá bom? E aí você tem que fazer algumas perguntas, né, pessoal? Como, por exemplo, a amostra realmente representa a população? A amostra está representando, pessoal, a população? Aqui, nesse caso aqui, esta amostra, né, em amarelo não está representando a população. Já os demais, sim, né, pessoal? Todos eles representam, sim, né?
tem um formatinho mais ou menos do mesmo tamanho, são todos azuis, né? São todos, né, parecidos ali, tá? Outra coisa importante, né, pessoal? As diversas proporções estão sendo levadas em conta, pessoal. De vez em quando a gente tem que olhar as proporções, pessoal, né? Por exemplo, aqui tem muitos homenzinhos sorrindo, né? Os smiles aqui. A gente percebe nitidamente que eles são em a maioria aqui, né, pessoal? É bom a gente ficar atento a esse tipo de informação dentro de uma base de dados, dentro de uma população, pessoal? Com certeza, né? Sempre muito bom você estar de olho, porque provavelmente a sua média, a sua mediana, a sua moda também vai refletir isso, vai refletir que a maioria dos dados é ali, né, referente à maioria das amostras que estão contidas na sua população. Veja que nós estamos entendendo, pessoal, populações e amostras, tá? Aqui nós temos amostras, né? Círculos, os smiles, os triângulos, as estrelas, os Pac-Mans aqui. Nós estamos analisando essa questão de amostragem, tá? E é bom dizer, né, pessoal, que isso vale para todo e qualquer setor novamente, né? Sendo repetitivo, inclusive, né? Isso serve para biologia, serve para engenharia de produção, serve para recebimento de matéria-prima, serve para farmacêutica, serve para indústria civil, bom, né? Serve para química, nossa, serve para muitos setores, né? O conceito é sempre o mesmo, né, pessoal? Então você veja a aplicabilidade deste conhecimento, a amplitude da aplicabilidade desse conhecimento. Outra questão importante, pessoal, né? A amostra tem tamanho mínimo para representar a população? Sim, né, pessoal? A gente aqui está preocupado com a questão matemática, né? Às vezes você tem uma população enorme, gigantesca. Vou dar um exemplo, pessoal. Você quer saber quantas pessoas têm celular no Brasil, por exemplo, né? Será que dá para fazer uma análise estatística, pessoal, coletando dados de 100 pessoas no Brasil? Não, né, pessoal? Isso não é suficiente, né? Como você tem já uma ideia, né, ali do tanto de pessoas que existem no Brasil, por volta de 230, 240 milhões de pessoas, sem amostras, sem dados coletados, não vai dar, né, para calcular, não dá para fazer os cálculos de variabilidade, os cálculos de tendência central, de medidas de tendência central. Não vai dar, pessoal, um número muito reduzido, muito pequeno para fazer essas avaliações. Então, nesse caso, é preciso calcular um número de amostras. Tá? Isso é importante, pessoal? Sim, isso é fundamental. Tá bom? Então, calcular o número de amostras. Tá bom? A amostra, pessoal, aqui é normal. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós já falamos, né, em algumas aulas anteriores, mas vamos falar de novo. Né? Depois eu vou anexar aqui nesse mesmo vídeo, pessoal, novamente para vocês, né, um vídeo mais específico a respeito de normalidade dos dados. Aí você acessa lá e entende um pouquinho melhor, tá? Mas sim, vamos falar um pouquinho sobre a normalidade dos dados aqui também. Então é preciso ter certeza, pessoal, que nós estamos trabalhando com dados normais, tá bom? E se não tiver? Bom, se não tiver, você tem que ver qual é a distribuição que é adequada para aqueles dados para você trabalhar com esta nova distribuição. Aqui também nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre distribuições, tá bom? Mas você pode também fazer uma conversão dos dados para dados normais, tá bom? Outra questão importante, pessoal, dentro de amostras existem elementos na população que podem não fazer parte dele? Sim, né, pessoal? Aqui nós estamos vendo, né? Este nosso amigo aqui amarelinho, né? Sorrindo de forma invertida, não faz parte dessa população. Então nós podemos sim, sem peso na consciência, excluí-los, tá? São dados discretos, pessoal, ou contínuos, né? Então, nós estamos trabalhando com base de dados de números contínuos, ali 12,69, 12,68, 12,08, ou estamos trabalhando com dados por atributo, né? Dados discretos. Está certo, está errado, é da cor verde, vermelha, branco. Quando nós não trabalhamos com números, pessoal, nós estamos
em linhas gerais, tá? Estou falando de uma forma até grosseira aqui. Quando nós não estamos trabalhando com números, nós estamos trabalhando com dados por atributos, dados discretos, tá? Número, por exemplo, de reclamações de clientes. Então, nós estamos trabalhando com dados por atributo, tá bom? E tudo isso, pessoal, né, toda essa pesquisa envolve o que, pessoal? Envolve aqui, né, a coleta de amostras, custos e tempo. Então, por isso que uma amostra tem que ser bastante bem planejada a sua coleta, tá bom, pessoal? Então, quero deixar bem claro para vocês aqui a questão de coleta de amostras em uma determinada população. Se não fizer isso, pessoal, será que está tudo errado? Bom, pode até estar um pouco certo, mas um pouco certo em alguns casos não serve, pessoal. Tem que estar totalmente certo. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma avaliação ali, né, de diabetes na população brasileira, né? Você tem que coletar dados de ou do número de amostras adequado para essa população, para você ter certeza que a média, né, ali a média populacional está adequada. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer, pessoal, a respeito de amostras. Tomar muito cuidado, fazer com muito critério a coleta dos dados para você construir sua amostragem, pessoal. Olha o que eu estou falando, né? Você constrói uma amostragem, porque uma amostragem ela é passível de questionamentos, pessoal, tá? Então, se você não responder depois aos questionamentos, você pode simplesmente invalidar o seu processo de coleta de amostras e, por consequência, invalidar a sua amostra, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para você, tá bom? Então tomem muito cuidado com a sua coleta de amostras, né? E depois façam uma limpeza, uma depuração adequada nas suas amostras, tá bom?